Tudo bem, gurizada? Vamos lá então, aula 2 do primeiro ano, dando sequência para vocês aqui na correção dos exercícios das tarefas de vocês. Então nós vamos para a tarefa 3, quem não acompanhou, volta na aula 1 anteriormente, vai ter os exercícios da tarefa 1 e tarefa 2 para vocês darem uma olhadinha lá na correção também. Essa tarefa 3 é do capítulo 2, página 38 da apostila de vocês. Referente basicamente ao modelo utilizado por Dalton e Thomson, também relacionando com Rutherford. Número 10 pede o seguinte para nós. Ele fala aí para ti, na verdade, um pouquinho do contexto do modelo atômico, de como ele é feito, da questão das cargas elétricas, né, do atrito gerado por esse processo, né, e da atração eletrostática que é gerado por uma carga positiva e outra negativa. Aí ele pede para ti, de acordo com as informações sugeridas na aula que a gente viu, no contexto do modelo de Thomson, qual afirmativa das 5 é correta? Para sermos objetivos, resposta a letra A, né? O fenômeno descrito ele não pode ser explicado utilizando-se do modelo de Dalton. Por quê? Primeiro modelo atômico que fala a respeito do contexto de eletricidade é o modelo de Thomson. Coloca na tua cabeça uma linha do tempo. Os filósofos gregos atomicistas, depois Dalton, depois Thomson, depois Rutherford e depois Bohr, né? Então essa linha ela é importante ser construída. Dalton não sabia da existência da carga elétrica, tanto que quem explica isso é Thomson, que vem um tempo depois para explicar, ok? Então resposta da 10, letra A. Letra B, ele fala acerca do modelo de Rutherford e aí ele faz a seguinte pergunta. Considerando que a espessura das folhas de ouro utilizadas no experimento dele eram bem pequenas, para ser mais preciso, cerca de 0,1 milímetros de espessura. Então, é uma folha extremamente fininha, tá? Em sua opinião, o que permitiu que a maior parte das partículas alfa passasse por dentro da folha sem sofrer qualquer desvio, né? Sendo na tua opinião, sendo na minha ou sendo na de Rutherford, nós temos que falar o que é certo, né? As partículas alfa não passaram por dentro, as partículas alfa passaram por dentro da lâmina de ouro porque elas encontravam um grande espaço vazio que era a eletrosfera. Partícula alfa, caráter positivo, eletrosfera, caráter negativo. A atração gerada permitia a passagem das cargas lá dentro, ok? Então, resposta da 11 por aqui. 12. Em seus estudos, aqui ele faz uma comprovação novamente de Rutherford e fala assim: qual partícula foi descoberta e que justifica a alta densidade do núcleo do átomo? Estudante, quando nós falamos em modelo de Rutherford, tem que estar na tua cabeça muito bem imaginado ou desenhado isso. Eu falo imaginado porque eu estou falando de átomo. Como o átomo eu não vejo, eu tenho que imaginar ele, né? Então, quando eu falo desse contexto, o átomo de Rutherford, ele é uma pequena partícula positiva no centro, que é o núcleo, e um grande vazio ao redor dele. Esse grande vazio cerca de 10.000 a 100.000 vezes maior do que o núcleo do átomo, né? O que dá uma projeção muito grande. Dentro do núcleo do átomo, sugerido por Rutherford, haveriam partículas positivas extremamente organizadas, tá? Dos quais ele denominou prótons. Então, temos o núcleo que contém os prótons e temos ao redor desse núcleo um grande vazio, onde se encontram os elétrons. Por isso, o nome desse grande vazio é eletrosfera, ok? Número 13, ele desenha para ti aí o modelo de Rutherford, todo o experimento que ele usou, que eu já expliquei muito bem para ti lá nas aulas, é só voltar lá e pegar a gravação. E ele pede para ti, a respeito desse exercício, o seguinte: considerando seus conhecimentos sobre o experimento de Rutherford e as informações sobre ele, pode-se afirmar corretamente que, letra D responde para nós, tá? O desvio e a deflexão das partículas alfa indicavam uma distribuição heterogênea de cargas elétricas da matéria. Como assim uma distribuição heterogênea, professor? Ora, no núcleo eu tenho cargas positivas, bem organizadas, e ao redor desse núcleo um grande vazio, tá? Por isso é heterogêneo, um local bem condensado, um lugar bem vazio, né? Contendo as cargas elétricas positivas no meio e as cargas negativas vagando nesse longo vazio que existia ali dentro. Esse é o átomo na visão de Rutherford. Foi comparado ao modelo do sistema planetário.
tá? Lembrando que Bohr, que nós começamos a estudar na aula de sexta-feira, dia 27, e vou recomeçar na semana que vem com vocês, ele vem para organizar essa camada eletrônica, tá? O que Bohr fez, o que Rutherford fez, foi meio parecido, apenas Bohr deu continuidade para o que Rutherford fez. Rutherford é o cara mais importante, é o cara que conseguiu trazer uma característica totalmente diferente acerca do modelo atômico que se sabia até então na época aí, tá? Então, resposta da número 13 na letra D. Suave, gurizada, por enquanto? Tarefa da aula de sexta-feira passada, dia 24, tá? Página 39, é a sequência apenas o 14 e o 15 também, tá? O 14, ele faz novamente uma assimilação, depois você vai ler a questão em casa antes de ver a resposta, né? Eu não vou ficar lendo aqui porque o nosso tempo de aula ele é curto, né? Mas ele pede assim para ti, considerando, tem uma ilustração aí na pergunta, a ilustração e as ideias de Rutherford e Thomson sobre a constituição da matéria, é correto afirmar que, resposta para nós, letra B, né? Inicialmente, Rutherford também defendia que a distribuição de cargas elétricas era homogênea, assim como no modelo de Thomson. Por que isso acontecia? Gurizada, você tem que lembrar sempre desse detalhe. Rutherford ele foi fazer um experimento não para desmentir o modelo de Thomson, mas para tentar dizer, peraí, Thomson de fato tem razão sobre o que ele fala. Eu já cansei de falar em aulas aí gravadas para vocês, em aulas online, não é porque eu acho alguma coisa que eu vou sair enunciando alguma coisa, né? Rutherford e Thomson também não foi dessa forma. Eles tinham que fazer experimentos e a partir do que observavam no experimento, eles podiam concluir alguma coisa sobre a matéria, tá? Então o Rutherford, ele também foi lá, peraí, eu acho que a ideia de Thomson é correta, mas para ter certeza eu vou fazer um experimento. E aí no experimento ele viu que não era, e aí fez um novo enunciado de um novo modelo atômico. Tá? Resposta letra D. E a 15, ele te dá aí 3 imagens. A primeira imagem lá, ele mostra para ti o modelo de Dalton, comparado à bola de bilhar, um átomo maciço, indivisível, indestrutível e imutável, né, que é difícil de quebrar. Bolinha de bilhar tem essa associação. O segundo, ele te dá a imagem do modelo de Thomson, que foi um modelo comparado ao pudim de passas, cargas positivas na sua essência, incrustado, mergulhado de cargas negativas, tá? O que permitia os raios catódicos sofrer a atração por carga positiva depois. E o terceiro desenhinho, terceira representação, ele mostra para ti o modelo atômico de Rutherford, onde tem um núcleo no centro e uma eletrosfera toda esparramada ao redor dele, semelhante às órbitas dos planetas ao redor do Sol. Por isso que é chamado de modelo do sistema planetário. Ok? O que associando aí dá a resposta para ti na letra D. E, finalizando aqui a nossa tarefa, na página 48, também sequência desse assunto, tínhamos mais 4 questões, isso aqui é referente à aula de segunda-feira, que eu trabalhei anteontem com vocês, tá? E essa aqui só vou pegar lá para nós, um pequeno instantinho, página 48, tá? Questão número 16 pediu o seguinte, ele pediu para te falar, Thomson, Rutherford e Bohr desenvolveram modelos atômicos diferentes, tá? Aí ele pede para ti, dá mais um pouquinho o contexto da pergunta e pede, ainda assim, havia erro na proposta dos modelos anteriores? Gente, cuida muito, nós não podemos falar em erro aqui. Nós estamos estudando uma linha do tempo, desde os atomicistas, passando por Dalton, por Thomson, por Rutherford e por Bohr. É muito fácil hoje eu saber alguma coisa e dizer que o outro estava errado, né? Mas quando eu parto do princípio de que na época que os outros afirmaram algumas coisas não se tinha o recurso tecnológico que os outros cientistas fizeram, a gente tem que ponderar muito isso daqui, né? Então, não há erro no processo. Cada modelo atômico foi proposto, foi estudado, foi falado dentro do contexto que ele tinha na época, né? Claro que depois foi sendo... Hoje o átomo é totalmente sabido sobre ele? Não. Tem coisas que ainda precisa ser descoberto, tá? Mas é o que se pode saber até hoje. Então a resposta aí é não e tu complementa com aquilo que eu falei para ti aqui. A 17 também é uma questão discursiva, né? Considerando que o modelo de Bohr foi inspirado no modelo de Rutherford, qual é a grande diferença entre esses dois modelos? A grande diferença está na organização da eletrosfera, tá? Modelo de Bohr, ele é inspirado, ele é uma sequência, ele é
na verdade, um passo depois do modelo de Rutherford. Tá? Rutherford escreveu um átomo com núcleo e eletrosfera, só que uma eletrosfera desorganizada. Faltou a Rutherford um pouquinho de conhecimento para ajustar esse detalhe, né? Veio Bohr e disse, não, peraí, a eletrosfera deveria sim ser organizada em níveis ou camadas sequenciais de energia. E aí houve a mudança, tá? Porque o Bohr observou que os elétrons podiam migrar de níveis eletrônicos menos energéticos para níveis mais energéticos, né? E aí, na volta desse processo, emitir luz. Então, Bohr também fez a sua conclusão, a sua contribuição em cima de informações experimentais, tá? 18. Questão 18 é uma questão aqui para responder. O laser é um dispositivo que amplia a absorção e a emissão de energia pelos átomos, quando seus elétrons mudam de camadas energéticas. Com base nos modelos atômicos estudados e em seus conhecimentos, é correto afirmar, resposta letra C, tá? O laser decorre da emissão de energia e o modelo atômico de Bohr é o mais adequado para explicar. Sempre que for falado de emissão de energia, cuidado com isso, sempre que for falado de emissão de energia, fótons de energia, quântons ou pacote discreto de energia, salto quântico, está relacionado ao modelo de Bohr, tá? Seja em fogos de artifício, seja em interruptores de parede que brilham no escuro, seja em lâmpadas que ficam brilhando no escuro sem ter uma fonte de energia ligada a ela, né? Aquelas plaquinhas que indicam a sinalização dos bombeiros, tem uma escada aqui, à noite você consegue ver ela, tudo isso está relacionado com a fotoluminescência estudada no modelo atômico de Bohr, ok? Muito cuidado, mas a informação é muito precisa, é muito clara também. Lá no resumo que eu mandei para ti está bem descrito lá. E a número 19, para nós encerrarmos, após a proposta do modelo de átomo de Rutherford, diversos questionamentos foram levantados a respeito da estabilidade elétrica desse modelo. Em algumas discussões foi afirmado que o modelo do átomo de Rutherford era contraditório. Explique. E eu explico e eu finalizo com vocês. Rutherford, quando propôs o modelo, era um modelo contendo um núcleo e uma eletrosfera. Só que uma eletrosfera desorganizada, uma eletrosfera que não... segundo a teoria da física, da mecânica clássica da época, uma eletrosfera contendo elétrons negativos circundando um núcleo positivo, como ela descrevia uma órbita ao redor desse núcleo, a qualquer momento essa carga negativa poderia atrair-se pelo núcleo e haver um colapso do átomo, né? Como isso não acontecia, como na prática eles não observavam essa ideia, né, o modelo atômico de Rutherford ficou meio vago, ele não conseguiu explicar totalmente a dimensão do átomo. Por isso que vem Bohr e afirma, sim, o átomo tem um núcleo, como Rutherford fala, ele tem uma eletrosfera, só que não é uma eletrosfera com uma órbita desorganizada, cada um girando por um sentido, por uma direção qualquer, né? Eu tenho camadas que vão crescendo ao redor do átomo. Tanto que a principal característica do modelo de Bohr é isso daqui, né? Nós temos um núcleo bem pequenininho no centro e ao redor desse núcleo, camadas eletrônicas que vão se desenvolvendo, aumentando o diâmetro em relação ao aumento que temos, digamos assim, da distância do núcleo que nós temos, tá? Mais para frente a gente vai ver no modelo atômico atual que essa primeira camada aqui, ela é uma camada, na verdade, de forma elíptica, ela tem uma forma mais achatada, tá? E as demais seriam circulares, na forma de uma circunferência. Mas isso a gente vai falar mais para frente depois também. Gurizada, um grande abraço para vocês, fiquem bem e até a nossa próxima aula. Um abração.